Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda edição da YouBiz. E hoje estamos aqui com 3 mulheres incríveis que constroem não só histórias, mas legados. Do meu lado, Carla Costa, especialista em investimento, empresária do ramo de pet shop. Obrigada pela presença. E o melhor, capa da segunda edição da YouBiz. Do meu ladinho, Renata Matos. Também já é figurinha carimbada aqui na YouBiz, está conosco desde a primeira edição, especialista em psicologia e comportamento humano. E também Monielle, nossa colunista, também desde a primeira edição conosco e fundadora do grupo Batom, Drinks e Negócios. Muito obrigada, meninas, sejam muito bem-vindas. E eu quero começar falando com a Carlinha. Carlinha, me conta um pouquinho. Como Carlinha, a intimidade, né? Mas aqui a YouBiz é isso, a gente vira, né, amigas, família. Então, Carla, me conta um pouquinho do início da sua trajetória, tanto com os investimentos quanto no ramo, né, do pet shop, como você descobriu essa paixão. Eu também sou uma apaixonada por cachorros, gatos, animais, e é muito incrível ter você aqui com a gente. Obrigada, Amanda. Me sinto honrada, privilegiada por estar aqui junto com essas mulheres incríveis. A revista YouBiz já é sucesso em Niterói. Me senti honrada por participar da capa, né? Foi um sucesso. Sim. E a minha trajetória são 25 anos de mercado financeiro, né? Comecei lá atrás no banco, passei por grandes bancos como Santander, Citibank. Depois fui para a área de assessoria, XP, BTG. E desde então nunca saí da área financeira. Mercado bancário financeiro, porém, atualmente como assessora de investimento, trabalhando de forma mais consultiva, mais presencial, indicando, estruturando o patrimônio, fazendo alocações, planejamento financeiro para clientes e investidores. Além disso, também sou empreendedora, né? Sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo. Eu sempre, mesmo no mercado bancário, já tive salão de beleza. Eu acho que eu já te contei isso, né? Sim, e é uma história incrível, né? De superação. Incrível, de superação. Foi um momento bastante desafiador na época. E aí eu acabei tendo que passar o salão, mas sempre procurando empreender. E aí eu comecei na Pets de Luxo com uma loja online. Essa loja online foi na pandemia, vendendo roupinhas de pets diferenciada, trazia muita coisa lá de fora, coisas que não vendiam aqui no Rio de Janeiro, até para atrair, né, o público, porque tinham várias lojas vendendo roupinhas, acessórios, eu tinha que trazer uma marca, um produto diferenciado para chamar atenção. Meu filho de 24 anos, né, na época não trabalhava, eu falei, gente, dinheiro não cai do céu, né, a gente precisa trabalhar. Sim. E vão embora comigo nessa jornada, e ele acabou imergindo nisso junto comigo. E a gente começou tendo muita demanda, muita procura, abrimos uma loja online. E dessa loja online, acabou tendo a necessidade de abrirmos loja física. Aí entrou o segmento de banho e tosa, que foi um sucesso. A loja cresceu muito, graças a Deus, sempre buscando um posicionamento, fazendo algo de forma humanizada, diferente, com banheiras vitorianas. E nesse momento a gente está expandindo e abrindo mais uma loja. É sucesso, né? E o diferencial lá na Pets de Luxo é a banheira, né, vitoriana. São banheiras vitorianas. Coisa mais... É porque a gente está acostumada a ver pet shopping, né, com aquela, de forma mais tradicional, sim, né, aquelas bancadas de alvenaria, e eu não quis trazer essa pegada, eu quis trazer algo diferente, mais humanizado, tanto é que as banheiras, elas ficam dentro de, como se fosse um aquário, é tudo de vidro, para que os tutores possam acompanhar ali o banho, né, os serviços, para que ele traga até para ele também uma tranquilidade, para que ele possa ali ter segurança, tranquilidade, que o pet dele está sendo muito bem tratado, muito bem cuidado. É literalmente pets de luxo, né? É, literalmente. Jus a marca. Jus a marca. Voltando aqui um pouquinho para a sua especialidade em assessoria de investimentos, a gente vê hoje muitas mulheres empresárias com medo de investir. E eu queria saber de você, qual é o maior erro que você vê hoje? Nesse Sim. início, né, de investimentos? Então, Amanda, desde o ano passado, Deus tocou muito no meu coração para palestrar, e eu venho palestrando Sim. sobre educação financeira. Eu nunca imaginei ser palestrante, até que eu fui entender o propósito, né? Sim. Que é o servir a Deus. E esse servir a Deus foi falar para mulheres.
empreendedoras, porque assim é muito cultural, né? As mulheres, elas não têm costume, né? Não têm habilidade para lidar com dinheiro, porque isso culturalmente não foi ensinado lá no passado, né? As mulheres sempre deixaram para o marido cuidar, para o pai cuidar, para o irmão cuidar, para o tio cuidar, e elas tinham medo, né, de lidar com dinheiro, de lidar com finanças. E hoje o principal desafio é esse, é trazer essa mudança, essa troca, né, de mentalidade, fazer com que elas tenham a consciência de que realmente precisa entender, e para entender você precisa buscar pessoas que estão nesse mercado, assessor de investimento, buscar conhecimento, ler bons livros, olhar no YouTube algo sobre o assunto para que ela possa ali ter uma transformação de mentalidade. E aí existem vários erros aqui, que eu poderia citar vários, né, que acabam acontecendo e acabam drenando o dinheiro das mulheres, porque elas acabam assim, Amanda, só para você ter uma noção, as mulheres me procuram muito com a preocupação de não conseguir olhar o extrato. Carla, eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho desespero quando eu abro o meu extrato. Porque muitas das vezes, quando eu olho aquilo ali, me traz muita dor. Então, são feridas também lá de trás, que precisam ser saradas, porque existe também toda a parte emocional, né? Sim. E aí, da compulsão, daquele descontrole financeiro, precisa tratar isso também, ter consciência disso e virar a chave. E entender um pouquinho desses erros que futuramente eu posso falar aqui um pouquinho para vocês. Sim, com certeza. E, Renata, agora trazendo também, fazendo uma comparação também com a psicologia, hoje acredito que diversas mulheres também cheguem na Lumen com essa dor, né? Com essa dor de repente, estarem com ansiedade por conta de contas, por conta de não saber como investir o seu dinheiro, né? E como que se lida com isso? A gente percebe muito as mulheres, e quando você fala assim, é cultural, né? Algumas arriscam Sim. e não sabem. Sim. Sim. E aí se embolam, né? Então, assim, quando você chega sem saber o resultado do que você fez, a gente precisa olhar um pouquinho antes, né? Vamos olhar o extrato, tá? Mas o que fez esse extrato chegar dessa maneira? O que proporcionou um buraco, né, desse tamanho em cafezinho, em Uber, em salão, Sim. ou em roupa que eu não, né, precisava, isso aí. Sim. né, para tampar um buraco, uma ferida, como você falou, Exatamente. que não era da roupa. Uhum. Né? Então, a gente vai trabalhando num paralelo de como que eu vou cuidar dessas feridas lá atrás para que hoje eu não fique com um buraco maior em outra área. Tudo é emocional, né? Que loucura. E o que mais trava mulheres que querem crescer hoje, com a sua experiência, atendendo também mulheres empreendedoras na Lumen? Sim. Né? A autoconfiança é uma questão e o não reconhecimento. O que o outro pensa não me importa. Não existe isso. Eu posso passar por cima e avançar, mas eu não vivo sozinho. Aquele filme O Náufrago, Sim. né? Até o náufrago, que é lá de trás, até o náufrago precisou criar alguém, que era uma bola e um cabo, um remo, não me lembro, mas ter a imagem de alguém para que ele pudesse trocar. Então, eu preciso do outro. O bebê lá, quando nasce, ele precisa que alguém o diga quem é, que alguém o reconheça, que alguém vá dando um espelho para ele se constituindo. Então, o que o outro pensa tem um peso sobre mim. Positivo ou negativo, isso eu posso direcionar. Mas que tem um peso, tem. E isso interfere demais. É um dos grandes nós. Com certeza. E agora, vindo um pouquinho aqui para a Moni. E a Moni fala sobre networking. Todos nós aqui somos frutos de networking. Verdade. Né? Nos conhecemos através de networking, frequentamos grupos de networking. E, Moni, hoje eu vejo que ainda o networking é muito subestimado. Demais, porque as pessoas acham que o networking é só o que eu vendo, o que você vende, e aí eu já passo pra próxima. É tipo assim, oi Amanda, tudo bem? Eu tenho uma agência de social media, o que você faz? Tem um bis? Beleza, show. Se eu precisar, vou te dar. Toma meu cartão. Oi Renata, tudo bem? E aí você não
entendeu a história da outra pessoa. Por exemplo, você brincou com Carla e você falou assim, ai, Carlinha, não sei o quê. Vocês têm uma conexão. Sim. Aí Carla falou, já te contei do meu salão, da história. Você falou, sim, uma história de superação, porque você se demorou em Carla. Sim. Você se permitiu escutar a história dela. Então, a gente não tem essa conexão real por história. As pessoas, elas querem vomitar cartão de visita, mas jamais escutar a tua história Exato. e contar a minha, além do óbvio. E o que eu até ia seguir nessa linha, qual o maior erro que você acha das pessoas tentando se conectarem? Eu acho que é exatamente isso. É ser interesseiro. É não ser genuíno, né? É não ser genuíno, é ser interesseiro. É a pessoa não ter consciência, aí eu vou puxar um pouco do que a Renata falou, sobre achar que não precisa de outras pessoas, e ela não ter consciência do que ela tem pra entregar numa mesa. Ela só tem consciência do quanto ela quer puxar. Mas ela não tem consciência do que ela tem que devolver. Então, às vezes, ela acaba atropelando processos dentro do networking porque ela não tá pronta. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu quero um café com você. Por quê? Qual é a clareza? O que você quer desse café? Esse café ele é muito claro ou ele é só pra fazer um story, dizer que a gente se conheceu? Então, o que eu vou extrair desse café? Eu quero entender a sua história, eu quero me conectar com você de verdade, eu quero entender melhor o que você faz para que eu possa indicar para os meus clientes, ou é só pelo oba-oba? E as pessoas não têm essa clareza. É verdade. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas hoje, é o que você falou, com a troca, né? E não em servir primeiro. Acho que primeiro a gente precisa servir. Depois que a gente servir, aí sim, você tem um retorno daquilo ali, né? Isso aí. Esses dias eu pra poder bati... receber, né? Esses dias eu bati muito isso na edição de mês da mulher. Eu falei, gente, quando você tem uma mesa, ou você está numa mesa, se você não serve pra servir, por que você tá sentando nela? Você tem que estar disposto a servir. Não é pra você ser bajulado, vangloriado. Eu sempre uso uma frase que a cabeceira da mesa é um lugar de honra, não pelo reconhecimento, mas pela servidão. É exatamente isso, perfeito. Sim, é sobre isso. E eu acabo criando confiabilidade, né? Sim. O negócio vai acontecer como consequência, Exatamente. né? A conexão acontece... Não pelo desespero. Não pelo desespero. Sim. A conexão acontece, a confiança vai sendo gerada e aí o negócio flui. E é exatamente por isso que na UBIS a gente foca sempre em contar histórias dos empreendedores, porque eu acredito que é a história que conecta. Exatamente. Né? Exatamente. Quando eu tenho uma conexão com a Carla, com a Renata, com a Monielle, é mais fácil de eu fazer negócio, de eu indicar negócios, porque você já está conectado, né? E é sobre isso, é sobre conexão, sobre ambiência, né? E posicionamento. Sim. E vindo para o posicionamento, Carla, como você acha que como o posicionamento influencia diretamente na geração de riqueza? Totalmente. Para você ter uma noção, eu lá atrás, mesmo trabalhando no mercado financeiro, eu tinha problemas financeiros. Sim. E por isso que eu me conecto com mulheres que hoje se veem na mesma situação que eu me vi lá atrás, no passado. Por quê? Por falta de posicionamento, né? E o posicionamento faz toda a diferença. Primeiro, posicionamento com Deus, né? Se você não tiver um posicionamento com Deus, a gente chamar o Senhor para ser seu sócio, nada acontece, né? As coisas não fluem. E isso foi algo que eu realmente precisei me posicionar para que a minha vida começasse a andar. Depois foi o posicionamento em conhecimento. Eu precisei trazer para mim algo que eu, mesmo estando no mercado financeiro, eu me sentia vazia e perdida. Aí eu comecei a estudar mais, a entender o que estava acontecendo comigo, a reconhecer que realmente eu precisava mudar, porque se você não tiver essa consciência de que você realmente precisa mudar, você também não consegue dar um passo, né? Porque você não reconhece aquilo. Então, eu precisei reconhecer que realmente, se eu continuasse daquela forma, eu iria naufragar. Então, eu precisei mudar o meu posicionamento, a minha consciência financeira, para eu começar a construir do zero. Quando eu saí do meu salão, eu realmente quebrei, e como vários empreendedores, né? E aí eu precisei começar do zero. E começar do zero tem que ter muita garra, porque é matar um leão por dia, né? É você ali se encorajar diariamente para que você possa crescer e construir novamente tudo aquilo que você perdeu. Então, tudo isso foi através do meu novo posicionamento. Sim, e quantas vezes nós temos que recomeçar, né? E estar posicionadas, saber aonde a gente quer chegar. É isso que faz a diferença. Acho que a cada dia a gente recomeça, né? Sim. Às vezes a gente tem que dar muitos passos atrás.
Mas a cada dia é um novo começo. E para onde eu vou? O que que eu quero para mim? Né? Qual direcionamento eu vou ter? E aí você segue. Sim. Renata, ansiedade, comparação, síndrome do impostor. Isso é real? Ou é falta de direção, falta de direcionamento? É real. É real. O mundo hoje... é clichê o que eu vou falar. O mundo está muito acelerado. Sim. Né? Eu gosto muito de falar. Afobação não é velocidade. Eu posso ser muito rápida, mas se internamente eu estiver desorganizada, eu estou afobada, eu tropeço e me embolo. Né? Então, quando a gente fala assim, eu tô muito ansioso, é porque tô tropeçando aí, tô tropicando, como dizem, né? Então, você respira, mesmo que você vá rápido, mesmo que você vá veloz, mas internamente você tem que estar no teu eixo, você tem que estar no teu direcionamento, no teu propósito, no que você quer, no teu recomeço diário, isso aí. Né? E aí você segue. E como que a gente alinha o emocional ao crescimento profissional? Primeira coisa é saber o que você quer. Sim. Quem não sabe para onde ir, né? Qualquer caminho, né? E não chega a lugar nenhum, né? Fica igual o cachorro rodando em volta do rabo, né? É um GPS desconfigurado, né? Isso aí. Perfeita a comparação. Né? Então, assim, primeira coisa é você ter o seu norte, ter o teu objetivo, ter o teu planejamento. Seja na tua vida pessoal, seja com seus amigos, seja na tua empresa. Né? Aonde eu quero chegar. E aí você traça metas e traça planos tendo sempre uma carta na manga. Não é pensando, se dá tudo errado. Não. Mas se não der certo aqui, eu tenho uma alternativa e eu não paro. Eu sigo. Sim. Não era o ideal, mas é o que é possível. E avanço. E aí eu consigo seguir. Perfeito. Hoje a gente fala também muito em ambiência, né? Em como estar nos lugares certos, com as pessoas certas, nos levam a chegar em níveis mais altos, onde a gente quer chegar. E como que o ambiente influencia diretamente no sucesso de uma mulher, Moni? Cara, pra mim, através do ambiente você acessa coisas que você nunca pensou. Sim. E aí, às vezes, ontem eu tava falando isso com uma cliente. Quando você vem de uma realidade distinta e você não tem relacionamento com pessoas que acessaram outras coisas, você também não consegue romper. Sim. Então você já não tem por si. E se quem te cerca também nunca acessou, você não tem parâmetro para onde você vai. Então, quando você começa a se relacionar com pessoas que a empresa tá dando certo, que já passaram por algum problema que você pode passar ou está passando, ou pessoas que estão realizando sonhos que você nem sabia que poderia acessar, frequentar lugares que você não sabia que existia, você começa a dizer, opa, peraí, que eu posso trabalhar e conseguir isso. Opa, não, peraí, então... Quer dizer que se eu trabalhar, eu não vou ficar só fazendo isso aqui, eu posso acessar. E aí você começa a se inspirar, e é um inspirar de verdade. Né? Então, a ambiência, ela molda a tua forma de ver o mundo. Então, com quem que você se relaciona? A Carla falou muito de Deus. Né? As pessoas com quem você se relaciona, elas te aproximam de Deus? As pessoas com quem você se relaciona, elas te aproximam da pessoa que você quer ser? E de que forma? Ou elas te distanciam, porque pra elas... não, você é bem metidinha, né? Você quer ir nesse lugar? Não, você é bem metidinha. E em vez da pessoa dizer, não, vamos junto. Sim. Não, você quer fazer essa viagem? Não, vamos trabalhar, vamos fazer isso aqui. Mas aí eu acho que entra também muita crença limitante, Sim. né? E aí vem aquele conceito de escassez que muitas das vezes as pessoas têm, né? E se você começa a frequentar lugares... Se um escasso dá a mão pro outro, acabou. Acabou. E se você começa a frequentar lugares, né? Que a gente diz, isso aqui é um outro patamar e ali uma outra frequência. E tem que realmente frequentar. A gente precisa dessa frequência, né? Até para poder isso nos motivar cada vez mais, seguir e evoluir. Mas quando você tá andando com alguém que tem essa crença limitante, que tem uma mente de escassez, ela começa a querer te travar. Eu lembro que eu fiz uma viagem pra fora, né? E aí naquele dia, eu brinquei com as meninas, eu falei assim, gente, se teve uma vez que eu passei muito perto de demitir vocês em massa e acabar o batom foi quando eu fui pra Paris. Porque eu fiquei pensando assim, o que eu tenho que fazer na minha vida lá pra eu morar aqui? E era demitir vocês, eu tinha que acabar o evento. Eu tenho que estar voltando. Mas assim, aí você começa a pensar. E se você não tem essa mentalidade, você vai dizer, não, isso não é pra mim, não posso frequentar aqui. Aí você vai se inferiorizando e vai se diminuindo ali. Ao invés de você crescer e dizer, opa, o que eu tenho que fazer para voltar, para repetir? Fazendo um link, né, do que eu tava falando
antes do planejamento do meu propósito, né? Eu tava uma vez conversando com uma amiga, a gente tinha trabalhado o dia inteiro. E aí era 8h30 da noite, a gente saindo da clínica. E aí eu falei assim, nossa, o que você mais queria agora? Aí ela falou assim, um churrasquinho ali da esquina. Aí eu falei assim, cara, é gostoso, mas sabe o que eu queria? Ir pra Paris. Aí ela, nossa! Aí eu falei assim, hoje não é possível, mas se você sonha pouco, você vai alcançar pouco. É isso aí. Se você sonha muito, mesmo que você não chegue lá no muito rápido, Você vai nos mas é degraus. possível, mas você vai galgando pra lá, você vai no teu planejamento, no teu propósito, na tua meta. Aí ela, eu vou levar o churrasquinho pra Paris. Eu falei, agora a gente tá conversando. É isso aí, cara. Muito é bom. Isso Isso é Minha um meta meta é e eu amo tomar falar um sobre isso. cafezinho, assim, mas em Paris. Posso também gravar um Vamos podcast em juntas. Paris? Que Olha, delícia. imagina. Ai, gente. Podemos programar. Carla, sua trajetória no mercado financeiro tem mais de 25 anos. O que te motivou a transformar essa experiência em uma missão de educar mulheres financeiramente? Você falou aqui um pouquinho, né, que hoje você não se via palestrante, mas hoje você palestra para essas mulheres. É porque assim, Amanda, com meus 25 anos de carreira, né, de expertise no mercado, eu pude entender que as mulheres, elas são guerreiras, batalhadoras. A gente, né, arregaça as mangas, a gente vai trabalhar, quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro. E eu vi muitas mulheres ganhando dinheiro, mas não sabendo gerir o dinheiro, né? Não retiam, né? Tinha faturamento, mas não construía patrimônio. E como é que faz numa hora dessa? Como é que faz? Aí você fala assim, meu Deus, Carla, o dinheiro entra e sai e eu não sei o que aconteceu com o meu dinheiro. E eu comecei a observar isso, que não eram uma, duas, eram várias. E o discurso era o mesmo. Eu falei, gente, eu preciso mergulhar nisso e mudar a mentalidade dessas pessoas e ensinar, porque é o beabá. Infelizmente, nós não tivemos isso, né, na grade curricular, né? Tinha que ter educação financeira, nós não temos isso, né? Então, a gente acaba não sabendo lidar com isso. E eu pude perceber muitas das vezes as mulheres ganhando dinheiro, mas sem saber gerir. Então, essa hoje é a minha missão. Missão, um propósito. O propósito de transformar a mentalidade ensinando sobre educação financeira. Não, maravilha. E Renata, me conta um pouquinho como que tem sido a jornada com a Lumen Vitae. Lumen Vita. Lumen Vita. Eu cada vez sou mais apaixonada pela psicologia, né? Eu tenho uma outra clínica que a gente trabalha com plano de saúde também e eu me percebia muito limitada no sentido da criação de projetos, de propostas e etc., por conta do que se propõe. E aí foi quando surgiu a Lumen no ano passado, né? E aí a gente pode trazer a fluidez, né? Dentro da Lumen a gente trabalha, eu digo que é um grande psi, né? Tem a psicologia, a psicopedagogia, a psicomotricidade, a arte-terapia, musicoterapia. E a gente pode passear no sentido de vamos fazer um grupo com os pais para falar das dores que eles passam hoje? Vamos fazer um grupo com os adolescentes para que eles possam trocar entre si. A gente vai permeando, a gente vai norteando, né? Além das terapias individuais, terapias de casal que acontecem também, né? Mas o que a gente pode, vamos dizer, brincar no sentido... Brincar, para mim, foi minha monografia da psicomotricidade, quando eu concluí a formação, foi o brincar, né? Brincar é coisa muito séria, né? E a gente, em adulto, não deve deixar de brincar. A alma precisa brincar para poder ser leve, né? Então, quando eu falo assim, eu posso brincar com as especialidades na Lumen, é nesse sentido, é de você poder fluir e passear dentro das especialidades para dar o suporte ao ser humano que ele estiver precisando, seja qual for. Tá vendo? Por isso que eu preciso fazer bom. gracinha. Viu? Eu também acho. E você, Moni, me conta, quais são os projetos pro Batom? A gente tá aqui em abril, né? E eu imagino que a sua... Que data que esse episódio vai ao ar pra saber se eu já posso falar? Em breve. Muito em breve. Conta que a gente quer saber. Novidades à vista, adoro. Batom. Então, primeiro a gente vai ter agora uma edição mista, né? Uma edição teste, assim. Então, por hora, não é uma edição que vai acontecer todos os meses. Vou fazer a primeira agora no semestre, vou analisar o retorno e o que vai acontecer.
Isso já é uma demanda que acontece há muito tempo. Deixa eu falar Há aqui. muito tempo. Vamos fazer o boné, drinks e negócios. Falei, não, agora vai ser- é batom, agora vai drinks ser e batom, negócios. barba, drinks ou negócios. E eu encerrei o batom de Fortaleza ontem. Eu tomei uma decisão bem difícil, assim. Porque eu quero fazer do batom um clube mesmo de ensino. Então, hoje a gente é um referencial em networking, mas eu preciso ver as pessoas avançando. Porque eu não gosto dessa história do só o oba-oba. Eu vim aqui, fiz um story, beleza, eu tô no grupo, eu troco e tal. Mas o que você tá aprendendo de fato pra sua empresa? Então, a gente tem um nível de palestras ali sempre, né, para poder entregar e atender as demandas que as meninas apresentam, mas eu quero mais, eu quero entrar mais. Sim. E existe necessidade de mais. Então, em julho eu vou lançar o novo formato. E Muito agora eu bom, vou entrar na que caverna legal. para poder Estruturar. mas a gente vai virar vai além do networking. Agora a gente vai entrar para entregar mesmo e ensinar quem tá no mercado e não consegue avançar, porque a gente tem demanda ali de básica, de posicionamento, de relacionamento com o cliente, até demandas mais altas de quem tá aqui, mas quer romper, quer ir para um outro nível de faturamento e como que se comporta, o que que eu preciso fazer. Então a gente tem essa necessidade. Até eu faço parte do batom também, né? E uma coisa que eu percebo, né, é exatamente isso. É a consequência de eu não me perder, de eu não deixar de ver a minha essência, que é uma coisa que a Moni fala muito, né? Sim. Você é um CNPJ, você está um CNPJ, mas você é você é o seu Sim. CPF, você, né, é um ser humano que está ali. Então tem uma história por trás daquilo tudo que está acontecendo. Né? Tem uma Isso é muito genuíno. Hoje eu no batom. voltei em um conteúdo meu, assim, atrás, eu tava construindo um negócio pra uma cliente, eu voltei em um vídeo meu pra procurar uma expressão que eu usei. E era, você não precisa ficar se procurando, você tem que parar de se abandonar. E é isso que a gente fala muito, Perfeito. é parar de se abandonar, de dar sempre isso. amém pro outro e nunca pra si, de não entregar. Cara, ontem a gente teve BDN Woman e aquelas meninas, você não tem noção do que foi a fusaca que foi lá ontem. Mas eu fiquei observando a quantidade de medo que elas carregam. Sim. E a gente tava discutindo isso sobre o livro, né? E elas começaram a falar sobre coisas que elas deixavam de fazer pelo medo. Eu falei, cara, vocês estão se abandonando. Olha, o que vocês deixam de produzir, o que vocês Como deixam que de o medo viver. trava, né, gente? Tipo assim, coisas básicas. Teve uma que tava contando da campanha que ela bolou pro Dia das Mães, que era uma campanha linda. E ela tava com medo de falar com a pessoa pra ajudar ela. Eu falei, cara, olha que absurdo. Ou não, você já tem, né? Exato. E eu falei isso pra elas, eu sinto muito medo, cada edição, as normais não, porque fluem naturalmente, mas edição da mulher, edição de aniversário, imersão são um grande desafio, mas eu não deixo de fazer pelo medo. Eu E vou... sempre acontece, né? E sempre Lindamente. acontece. Encorajar, né, diariamente. Tipo assim, é joelho no chão, oração. isso, Abre é joelho isso. no chão, oração e toca o mês inteiro e vai, entendeu? E todas nós aqui estamos vencendo medos, né? Eu gravo podcast aqui com o Flávio desde do primeiro episódio, da primeira edição. Sim. E eu vim fazer o primeiro, gente, a minha perna não parava aqui embaixo da mesa, né, Flávio? O Flávio até quando terminou, ele viu como nem doeu. Eu falei, não doeu, assim. E hoje, a gente chuta mesmo o medo, ou vai com medo mesmo, né? Que é uma expressão até clichê, mas é isso, é sobre isso, né? Quem Empreender não dá arrisca medo. não cresce. Mas as pessoas se abandonam pelo medo. Exato. Deixa de lado. Porque ele trava, né? Sim. Você tem que romper isso, né? E que O bom. medo, ele é saudável, Sim, porque ele te protege, mas ele não pode te paralisar. Não pode. exato. Se ele te paralisa, aí para. Tá errado, Verdade. deixa eu tomar o controle da situação. E que bom que nós quatro não deixamos o medo nos isso, dominar. Olha é que verdade. potência que somos hoje. Porque Verdade. vencemos 4 o mulheres medo. incríveis, né? É isso. E agora, vou trazer aqui umas perguntas para todas responderem, Tá, ok. tá? E começando com a Carla, o que vem primeiro para você? Dinheiro, mentalidade ou ambiente? Mentalidade, com certeza. Se você não tiver uma mudança de mentalidade, as Não tem outras dinheiro coisas não também, tem né? dinheiro. Não tem dinheiro que sustente. É verdade. E você? Mentalidade também. Sem a mentalidade, você não vai estar no ambiente certo e não vai fazer dinheiro. E hoje, muito se fala também, vou chegar em você, Mônica, mas é porque eu lembrei. Hoje, até essa questão que tá meio, né, na moda de fazer quadro dos sonhos, mas eu acredito muito nisso, porque primeiro você mentaliza, Sim. e uma hora chega aí, e eu vivo isso também, acredito que
que a Carla Sim, também, o tempo todo. né? É visualizar, mentalizar, acreditar que já é seu, que uma hora vai ser, né? Sim, com certeza. Eu acredito em várias coisas. Mas pra mim é mentalidade também, porque no ambiente certo, sem a mentalidade certa, ou você até ferra o ambiente, de tão perturbado que você tá. E não tem dinheiro. Se você não tiver Verdade. mentalidade, não tem dinheiro. Sim. Carla vai concordar com o que eu falo. Total. O problema das mulheres não é o fazer o dinheiro. Eu convivo com muitas mulheres que sabem fazer o dinheiro. Ela não sabe cuidar do dinheiro, porque Ela a não sabe mentalidade gerir, ela não sabe tem. ganhar, mas não sabe gerir. Exatamente. Quantas mulheres chegam e falam assim, eu quero faturar tanto. Eu falei, vamos puxar o extrato. Já faturou. Ela fala, nossa. Mas como é que o dinheiro entrou e saiu e eu não vi? Eu nem vi, né? Exatamente. E elas já ficam contando com outro pagamento. Aquele acabou de sair. Tem 10 dias que ela recebeu, ela já tá preocupada com o próximo. Meu Deus, como é que vai entrar o próximo? É isso aí. Por quê? Porque não sabe gerir. Exato. E como que estanca isso, Carla? Você que é especialista. Então, Amarra. Deixa ela amarrada em casa. tem 3 erros super importantes, assim, que eu costumo falar que drenam, tá? O nosso dinheiro. O primeiro é usar CPF, misturar, né? CPF com CNPJ. Muitas das vezes as mulheres vão lá no restaurante, usam o cartão da empresa, ou vão comprar alguma coisa, usa o cartão pessoal e faz uma mistura só. E quando você tem essa desorganização, essa bagunça financeira, né? E aí você não sabe o que é lucro, o que é despesa, o que é resultado, porque você está perdido ali, né? Misturando tudo. O segundo erro é não proteger. O que é proteção? Proteção é fazer uma reserva de emergência. Para uma emergência, numa eventualidade, como é que você faz? Muitas mulheres não têm. E às vezes até mãe solo. Aí eu pergunto, mas vem cá, e se você passar mal, como é que fica seus filhos? Carla, eu não sei. Não, nem me fala isso que já me dá desespero. Mas por quê? Porque não protegeu, não fez uma reserva de emergência. Pelo menos aí, de 10% a 20% do que você recebe mensal, você tem que colocar num investimento. Seja lá uma poupança, aí é de acordo com o direcionamento do assessor, né? E aí você tem que ter um assessor ali para te orientar, porque poupança não é o melhor investimento, então você tem que ter uma direção ali para colocar, de repente, num fundo com liquidez, que numa emergência você consegue resgatar, enfim, você precisa proteger. E o terceiro é investir sem estratégia. O que é investir sem estratégia? Que muitas das vezes a gente vê muito isso nas redes sociais. Várias pessoas lá dando... É um modismo, né? Aplica em tal coisa. Receitinha isso aqui, de bolo. Receitinha de bolo. Aqui dá 10%, aqui dá tanto, vem comigo, entra no Tigrinho, entra não sei aonde. Aí são tantas oportunidades ali na internet que você acaba se envolvendo com aquilo ali, deixando levar, investe sem estratégia, vai pela cabeça dos outros e acaba ali, digamos, se ferrando, né? Porque foi investir sem estratégia e muitas das vezes, inclusive, perde tudo, tá? Sim. Então tem que ter muito cuidado com esses 3 erros que acabam drenando. Sim, muito bom. E se uma mulher hoje quer destravar a vida dela, por onde ela começa, Renata? Se olhando. Eu escutei essa semana uma paciente falar assim pra mim: eu progredi muito. Eu falei assim, por quê? Aí ela falou assim, eu hoje consigo parar 5 minutos do meu dia pra me olhar. 5 minutos de 24 horas. Meu Deus. Nossa. E pra ela foi um progresso absurdo, real, né? Mas você precisa se olhar. Muitas vezes eu falo assim, do que você gosta? Não sei. Tá, então vamos um passinho antes. O que é legal? O que você curte? Em todas as esferas. Você curte ir na praia, você curte ver um filme, comer pipoca, tomar um café, estudar. O quê? O que te dá prazer? Acho que nesse caso tem a ver com a identidade. Tá sem identidade, talvez precisa, né? Se perde. Se perde, né? Se abandona. Exatamente. Porque você vai se deixando levar por Sim. N situações, né? E aí a tua essência, você para de se olhar. Ela não deixou de existir. Sim. Ela tá ali, né? Mas fica vazio. E aí eu não reconheço mais o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E aí a gente tem que ir fazendo né, da frente para trás, para eu descobrir o que é bom para mim. O que é bom para mim é o que eu vou buscar mais. O que eu vou buscar mais é o que vai me satisfazer,
e eu vou entrar em plenitude, vou me realizar e aí a coisa anda. Então, muitas vezes eu tenho que fazer um de trás para frente, sim, para a pessoa poder se enxergar novamente e não levar só 5 minutos. Muito bom. E pra você, Moni? Por onde ela começa? Difícil. Mas eu diria o mesmo que Renata, pra se olhar. E essa questão do não ter 5 minutos pra se olhar. Acho que as pessoas romantizaram. E eu vou entrar no outro ponto. Acho que é o romantismo da exaustão. Sim. As pessoas romantizaram e atrelaram o empreender e o sucesso ao romantismo da exaustão. E é justamente o contrário. bonito, né? É bonito, Não é? É bonito, assim. No mês passado eu falei pras meninas, né, que teve uma frase, assim, que eu usei. Eu falei, gente, eu tô exaurida. Foi um mês que eu fiquei exaurida, assim, a sensação. E aí eu cheguei no dia 31 e eu terminei a palestra, não sei o que, e eu conversei, tive uma conversa bem sincera com elas. Eu falei, olha só, esse mês eu trabalhei muito. Mas muito mesmo, assim. De coisas que fugiram do meu controle, que foram além da programação. E eu tô exaurida. Mas eu tô contando isso aqui pra vocês, não é pra vocês me aplaudirem porque foi um mês incrível. Porque pra mim o empreender não é isso. Perfeito. Não é essa romantização da exaustão. Então, se você tá exausto, tá muito exaurido, é porque tá te faltando gestão. Tá te faltando se priorizar, tá te faltando inúmeras coisas que vão te deixar muito melhor pra empreender. Tá faltando a pedrinha pome de afiar o seu machado, porque o seu machado tá só na lenha. E cadê a pedra pome pra poder afiar? E é isso, né? São esses momentos de pausa. Então, eu acho que elas pecam quando elas romantizam a exaustão, porque ficar exausto não significa sucesso. E se sucesso é ser exausto, qual o preço que você tá pagando? Sim. Sim, verdade. Faz todo sentido. Entendeu? Perfeito. Pra você, Carla, por onde ela começa? O que você acha que precisa para ter esse pontapé inicial, para a pessoa romper na vida financeira, não só na vida financeira, como na vida empresarial também? Disciplina, né? Você tem que ter disciplina, posicionamento, constância, coragem. Sim. Eu acho que são vários pontos importantes, né? Que você precisa ter uma mudança de consciência, tem que mudar o mindset para que você possa dar aí o primeiro passo. E aí, quando você dá o primeiro passo, ter pessoas ali do seu lado, como um assessor de investimento, por exemplo, uma boa contabilidade, por exemplo, no empreendedorismo, Sim. né? Para que você que possa te acompanhar, né? Para que você possa ir dando os passos e a pessoa ir te dando o direcionamento. Assim como também um acompanhamento psicológico, né? Nossa, é Porque fundamental, né? lidar com Se as você não emoções, sim. não tiver um equilíbrio emocional, como é que você faz? E aí vem a inteligência emocional, né? Que as pessoas hoje falam muito nisso, né? E é muito legal porque aqui nós juntamos, né, 3 segmentos totalmente diferentes e olha como que as histórias se complementam. Por Verdade. quê? Para as pessoas Perpassam, romperem, né? elas precisam, Perpassam. né, de conselhos financeiros, né, de um acompanhamento emocional e também de ambiência, de networking. Olha As que mesas incrível, certas, não é? né? Isso é uma coisa que eu bato muito. Eu falo, cara, vocês têm que prestar muita atenção onde você senta. E Sim. quando você senta, você derrama atenção. E a tua atenção, tipo assim, você tá aqui hoje, você podia estar fazendo outra coisa. Então, qual é a mesa que você tá escolhendo? Dá atenção. Porque a atenção, ela custa dinheiro, ela custa relacionamento. Porque Sim. pra estar no batom todos os meses, você deixa de estar com seu filho. Em determinado momento, você deixa de estar estudando, você deixa de estar relaxando, tomando seu banho com muita calma, pra estar 3 horas, 4 horas ali com a gente. Então, qual é a mesa que você tá sentando? Você precisa escolher. A mesa errada drena a sua energia e te Total. coloca total para baixo. Total. Porque, aí voltando um pouquinho na ambiência, né? O fato de você estar com pessoas que já chegaram onde você quer estar te faz pensar, pô, se ele conseguiu, eu também consigo. Perfeito. Agora, vai estar numa mesa que você é o maior, que não tem ninguém ali que conseguiu. Você já vai achar, pô, o próximo nível para você vai estar muito distante, porque comparado à tua mesa, você já tá aqui, as pessoas estão aqui. Quando você vê, Amanda, histórias de sucesso, aquilo ali serve como um combustível, né? Exato. Para que a gente possível. também saber, nossa, se ele chegou, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também consigo. Então serve como combustível para que a gente cada vez mais, né? Motivação, né? Exatamente. E o erro das pessoas é querer ser a pessoa mais inteligente da mesa. E aí eu volto num ponto. Deus me livre de ser a pessoa mais inteligente da Exato. mesa que eu sento, porque eu paro de aprender. Exato. Exatamente. Não tem mais graça. Exato. É isso. A troca é fundamental, né? E depois que Com você certeza. entende sobre isso, como você voa, porque
eu sou fruto de ambiência, né? A UBIS nasceu de um networking. E olha que transformação em 7 meses, né? De ex-bancária a empresária, a movimentar empresas, sabe? E se não fosse networking, ambiência, né? É verdade. Hoje não sei, de fato, o que eu estaria fazendo. Talvez ainda trabalhando como CLT, como ou CLT, prestadora né? de serviço, e não vivendo Olha o nada quanto você cresceu, disso. né? Sim, O quanto você expandiu, com certeza, com certeza. quanto você evoluiu. Isso é muito bom, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente. Profissionalmente, muito. É ótimo. E cada dia buscando evoluir mais, né? Exato. Sempre, né? Sim, com certeza. E agora me fala com uma frase que defina a sua jornada, Carla. Uma frase é... desistir jamais. Muito bom. Essa frase, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou incansável. Sim. Porque eu peço a Deus todos os dias, Senhor, eu só quero saúde. Porque o restante deixa comigo, só me dá a chave da porta que eu vou para cima. Me dando saúde, tendo Deus, tendo saúde, a gente tem tudo, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem tudo. E é porque hoje, né, no episódio a gente não consegue, mas vamos ver a Carla muitas outras vezes aqui no Instagram da UBIS conosco. Sim. E assim, é uma história de superação incrível, Nossa, mãe. né? Que hoje a gente não consegue aprofundar, mas você veio, É um testemunho, né? É um testemunho, né? Porque você desceu uma ladeira, É isso. ou melhor, aquele clichê que falam que no fundo do poço tem uma mola. É isso aí. É exatamente isso a sua história, né? Total. Um dia eu conto. Sim, sim. Em breve. Em breve. Pra você, Rê, uma frase que define a sua trajetória. Meta, objetivo, busca de felicidade com Deus alicerçando tudo, Amém. senão não vai. Exato. E família também, né? A família da É a base, né? Renata é maravilhosa. O esposo dela, o Dama, também tá na UBIS. Indiscutivelmente. Legal. Em breve tá aqui também gravando podcast com a gente. A filha dela também pode entrar já, tá? Sim, sim. Não, ela mãe, não tem batom esse mês, não. E outra, mostra a UBIS pra todo mundo. Apaixonada. Super orgulhosa da ela mãe é na capa assim. da primeira edição. Ela é maravilhosa. E pra você, Moni? Eu vou falar sem cantar, porque é uma música, é uma letra de um rap, mas eu tenho até tatuado. Eu não ganhei, eu conquistei. Eu sei a diferença, assim. Isso fala muito sobre a minha vida. Tipo, Sim. porque eu não fui ganhando nada. Eu fui dando passos ali e Deus foi colocando no chão, mas eu fui. Eu fui conquistando ali, com ele, claro. Mas não foi de mão beijada, não. A skin é soft, mas no bastidor, minha filha tem um suor do caramba. Nossa, e eu falei exatamente isso quando eu cheguei aqui hoje. Eu falei, Foi. nossa, se soubessem os bastidores. Tinha tudo Meu pra ser Deus. esposa troféu, mas olha, dá um... O processo, ele é árduo, né? Sim. Que a gente passa, né? Mas é lindo quando a gente vê a Ah, O construção. resultado, né? E o resultado faz tudo valer a pena, né? Verdade. E me diz, agora pensando aí no futuro, quais são os planos? O que vocês querem construir a partir, né? Daqui. Ah, eu tô já estruturando a minha mentoria. Uau. Então, bom. acho que daqui a uns 2 meses eu vou lançar a minha mentoria financeira, que eu acho que é de extrema importância, né? É tão bom se tivéssemos vários mentores financeiros Sim. para nos ensinar, né, e caminhar com a gente. Além da mentoria, eu agora estou com um projeto de uma segunda loja aqui em Caraí, em Niterói. Então, a gente está aí voltado, né, para a estruturação dessa loja, né? Conseguimos agora o ponto, aí vem toda a etapa aí de obra, né? De planejamento, de gestão de pessoas, aí tem que contratar, tem que treinar. Então, assim, a gente está com uma expectativa aí enorme já agora aí para o segundo semestre. E a Pets de Luxo é diferente, né? O atendimento humanizado, o carinho que diferente. eles têm com os cães. Eu acho aquela banheira, meu Deus, gente não- cresceu Eu muito. eu quase ia pra essa banheira. De tanto que você já falou. Você sabe que assim, várias pessoas chegam lá e falam assim: meu Deus, eu nunca tomei banho numa banheira. Eu não fui saber E o quando meu ela pet falou. Eu falei, tá eu numa nunca tomei banheira. banho. E o meu cachorrinho tá numa banheira. Ai, eu quero tudo. Eu quero spa, eu quero massagem, eu quero massagem relaxante, eu quero banho de
de ozônio, eu quero spa, elas querem tudo pro pet. Gente. E eles lá, curtindo, relaxados na banheira, eles adoram. E os tutores também, né? Eu sou mãe de 6 pets, né? Eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Isabela, e mais 6 pets. Então, eu não tinha como não abrir um pet shop, né? Porque eu sou a louca dos cachorros, eu amo. Ai, nem fala. Eu nem falo muito que eu choro. Eu sou tão apaixonada Eu que também sou. Eu sou também. não posso falar que choro, mas o Bruno em breve tá lá, a gente vai fazer um vlog, porque eu preciso fazer um vlog do Bruno na banheira vitoriana. E ele Chiquíssimo ama na banho. banheira, né? O Bruno na banheira vai ser Esqueça, tudo. vai ser tudo. E pra você, Rê, como tem sido essa jornada com a Lumen? A Lumen já tem 3 meses, 4 Não, meses? já tem 6. Foi 25 de novembro. Novembro, é verdade. Essa é a data. Foi, eu não pude ir no batom. É verdade. Olha, que rancorosa, ela lembra a data. Não, mas eu Porque era senti, imersão, era imersão. Eu queria ir. A gente marcou os 2 eventos, que foi a inauguração da Lumen e a imersão imersão na do mesma batom. data. Eu falei, não acredito que eu não vou poder ir na imersão, né? Mas assim, tá sendo um desafio muito grande pra mim. Em que sentido? Eu já tenho a clínica, estar na clínica já há mais de 30 anos, né? Com a Movimentar-se há mais de 10. E a Lumen agora vamos botar assim, a cereja do bolo de um lapidar de uma vida de trabalho, né? E tem 2 coisas que eu tô me policiando muito e que eu acho que tem tudo a ver com que a gente... Nada é por acaso, né? Tudo que a gente falou aqui. Uma é o timing do empreendedor, Sim. né? O timing do empreendedor, para mim, é mais difícil de executar porque eu tenho o timing da clínica. E no timing da clínica eu preciso respeitar o processo de mudança de cada um. E na empresa não dá para ser assim. A gente entende, a gente explica, a gente aguarda uma mudança, mas não dá para ser esse tempo todo. Tem que acontecer, né? Sem perder a humanidade. Aí eu entro num choque interno muito grande, porque o deixar de ser humano, para mim, é inviável. Sim. E um outro desafio para mim, eu não vou deixar de executar todos esses sonhos, né? Mas eu não vou mais deixar de olhar para mim. E 10 minutos para mim não é mais suficiente, Sim. né? E o olhar para mim é com a minha família junto, Sim. né? Quando minha filha fala para mim, poxa, mãe, domingo você tá com esse computador aberto. Eu só faço assim, tem razão. 500 coisas para fazer. E ela tá certa. Sim. Não, é a hora de estar ali, sentada vendo um filme, comendo pipoca, indo pra praia. Então, é um desafio pra gente querer fazer o nosso sonho profissional acontecer e não deixar de se olhar, não deixar de ser pessoa, Verdade. né? Sim. Sim. A Moni falou um pouquinho dos projetos futuros. Quer falar um pouquinho mais do que você quer construir para além, sabe? Não. Surpresa, Eu queria saber demais. Você pensa que eu não... Eu gosto de espetáculo. Isso, Carla, eu vou te contar, porque elas já sabem. Eu fico no batom e eu fico dando pequenos spoilers e elas ficam sondando Desesperadas. por um lado e pro outro. Aí, às vezes, eu perturbo o juízo delas. Tipo, eu embaço totalmente uma caixa dos Correios e elas ficam ampliando e bota QR Code e bota... Nossa. É um negócio. Todo mundo quer descobrir, né? E eu fico assim, ó... Não vai. conto. Eu fui comprada pelas meninas do batom pra tentar tirar aqui alguma coisa. Pagaram um pouco. Pagaram. Agora vamos falar um pouquinho da YouBiz. Me contem, o que você tem achado desse ecossistema, né? A gente se empenha em trazer diferenciação, né? Hoje eu falo que a YouBiz chegou como um ecossistema aqui em Niterói e a gente vem com várias frentes de marketing para que o cliente ele esteja em evidência. E eu até, essa semana eu palestrei sobre como ocupar espaço mental, né? Para você ser a prioridade quando o cliente tiver a dor que você soluciona. E me conta, como que tem sido essa experiência para vocês? Eu nunca tinha participado, nunca tinha saído em revista nenhuma. Foi a primeira vez. Eu me senti, assim, toda empoderada, Sim. né? Nossa, como é bom, né? A gente Sim. se sente, né, maravilhosa, incrível. E realmente, assim, trouxe um posicionamento
fundamental para mim, porque através da UBIS eu fiz algumas conexões, Sim, né? que bom. É muito bom. E assim, o que mais assim eu achei super interessante, eu adorei, foi no outro dia que eu encontrei com uma amiga, ela falou: "Meu Deus, eu vi você numa revista. Você estava lindíssima, aquela matéria foi tudo, você na capa, eu também quero essa revista". As pessoas querendo Sim, também. Então, é muito como bom. isso, né, repercutiu aqui na cidade, eu acho Sim. que assim, a gente está num momento incrível de expansão da UBIS. Sim, A gente agora, na próxima edição, eu quero participar também. com certeza. E do podcast também, para mim, está sendo maravilhoso. Então, assim, só agradecer. Para mim, foi maravilhoso. Que bom, Uma experiência Camille, incrível. que bom. E a Carla, gente, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Eu vou ter que mostrar, porque essa mulher, Gente, ela fotografa de um aí jeito. o pessoal fala assim, "Pá, por que você fotografa assim bem, você gosta?" Eu falei, gente, meu avô era fotógrafo. Eu desde bebê, então era toda hora, Carla, sorri, Carla, pose. Eu Olha, acostumei. Não tem como. Gente, Viu? Ó, por isso que eu falo, beleza é networking. Tá vendo? Isso. Beleza é networking. Mas a gente Com precisa estar certeza. sempre bonita, Sim, né? mas não tenha dúvida. Exatamente. e você, Rê, já é a segunda vez. E a Rê fala que nenhuma outra Lamento. no nicho de psicologia vai ter a chance na UBIS. Então, Isso eu. Também assisti. Então, eu também sou financeiro, sou eu. É isso, ela não desde tem a primeira, jeito. né? E foi legal que quando a gente fez a reunião a primeira vez, acabou a reunião, a gente tava chorando. Meu Deus. Eu nunca Foi. tinha, eu não conhecia a Renata. Foi. Uma pessoa nos conectou e falando, né, sobre a UBIS e tal. E aí eu fui lá, né, na clínica, era na Movimentar-se ainda. Uhum. Olha, foi conexão assim, Total. imediata e... Que legal, né? E aí é muito legal isso, né? Porque Muito. eu me conecto de fato com as pessoas que estão aqui, viram minhas amigas. É verdade. Eu acho que é a Verdade. troca, né? É a ambiência. Onde você quer estar? Onde você quer sentar? É isso. Que mesa você quer estar, Sim. né? E hoje eu me permito... Ah, é soberba? Não, é escolha. Eu me permito escolher quem vale a pena pra mim. Sim. Pode não ser o Sim. mesmo pra você, Sim. mas pra mim, né? Pra minha família, pro meu negócio e pra mim enquanto pessoa. Então, a UBIS é isso. Não é vender uma revista, Não. sabe? Não é sobre isso, Não né? é sobre isso. É você estar num lugar que existe um reconhecimento de você, do que você faz, do que você pensa, É verdade. né? E aí tem uma troca, uma sinergia muito positiva, né? Então, a UBIS, pra mim, eu tava numa reunião de networking essa semana, que eu falei assim, olha, eu falei da Lumen, mas quando eu vi, mais da metade do meu tempo eu tava falando da UBIS, porque eu acho que é isso. E, assim, já vi situações da Amanda tá falando da Lumen, quando ela podia estar falando da UBIS. Então, é essa troca, é o dar e receber, né? Sim. É essa sinergia que pra mim é fantástica. E isso a UBIS representa pra mim. Então, a UBIS me representa. Sim. E é tão verdade que eu lembro, ela não me falou que ela tava nesse almoço. O celular da empresa começou a pipocar. E aí depois ela me mandou um WhatsApp assim: amiga, tô vendendo horrores a UBIS aqui onde eu tô. Tô vendo. Muito bom, Muito bom. E pra você, Moni? Pra mim, eu vou pedir pro diretor botar a vinheta do Sex and the City. Sua amiga, sua amiga. Eu lembro da conversa que a gente teve juntas, assim, conversando, tomando café. E a Amanda me apresentou a proposta da revista. E eu viajei com ela. Eu falei, cara, uma revista. Porque, apesar de trabalhar com online, eu sou apaixonada pelo offline. Sim. Eu realmente acredito nesse olho no olho. Eu acho que no online a gente perde a dimensão das pessoas. Então, tipo assim, o online você olha um story 300 pessoas, você fala, ai, hoje foi baixa a visualização. E, cara, bota 300 pessoas aqui na minha frente que eu vou correr Nossa. doida. Aí, fica aí botando teu vídeo, fica aí arrumando cabelo pra 300 pessoas, eu vou dizer, não. Então, a gente perde, né? Sim. E aí vem uma mídia off e ela resgata essa conexão com as pessoas de pegar, de ler. E não é só toque, né? folhear pra ver anúncio. Você tá vendo Verdade, histórias, você exato. tá lendo coisas úteis. Sim. Né? É diferente de pegar uma coisa que era só anúncio. Tipo assim, podia ser só anúncio, podia ser só a sua foto com o endereço A do logo, pet shop. mais nada. Acabou, né? Mas não, existem histórias ali dentro. E isso é legal porque as pessoas vêm e falam, caraca, eu li sua matéria, não, muito bom, realmente. Nossa, realmente você fala disso. Não, é muito bom. Então, isso aviva ali nas pessoas o sentimento que o off não morreu.
que o ouro, ele realmente está nas pessoas, no que a gente consegue pegar, né? O online, ele é bom, incrível, Sim. mas não é tudo. É verdade. Então, a gente precisa treinar esse olhar. E aí, a UBIS, ela resgata isso, né? Muito bom. Exato. E por isso que a gente também pensa como um ecossistema, porque é óbvio, jamais vamos falar contra o online. O online tá aí, a gente faz Deus me também livre. toda uma parte online, né? Tanto que a gente tá aqui gravando podcast, a gente vai fomentar É também também, em redes né? sociais. Não é só. também. É também. É um marketing 360, complementa, né? omnichannel, é para complementar e para que vocês sejam vistos em todos os lugares, para todos os públicos, para quem isso. gosta de revista, para quem gosta de celular, para quem gosta de escutar podcasts e tirar insights de podcasts. É sobre isso. Muito E legal. eu queria muitíssimo agradecer vocês. Foi um episódio Incrível. lindo. É muito bom saber que a gente tem feito, sabe, essa curadoria de empresárias de sucesso, mas mais do que empresárias de sucesso, seres humanos de sucesso, né? Pessoas Sim. que têm ali a sua essência, que são... Ai, gente, olha, eu não gosto nem de falar muito porque eu sou... Mas aí o bis atrai isso. É verdade. Exatamente. Senão não consegue ficar. E mais do que isso, amiga, eu acho que tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, Deus vai trazendo as pessoas certas, né? E toda vez a gente... Ele apresenta os amigos dele, né? Exatamente, exatamente. E toda vez eu peço, ai Deus, que o Senhor traga as pessoas certas, isso. sabe? Que as pessoas nos encontrem, que eu não precise ficar pescando em qualquer aquário, porque é sobre isso, é sobre essência, é sobre estar todo mundo alinhado, sabe? E que incrível ter vocês comigo. Maravilhoso. Muito obrigada, Nossa, Carla. gratidão. Muito Obrigada a obrigada, você. Renata, Moni. E se esse episódio trouxe algum insight para vocês, compartilhem com quem você ama, compartilhem para as pessoas que vocês conhecem, que querem escutar um pouquinho sobre histórias, sobre empresárias de sucesso, porque crescer sozinho é difícil, mas crescer em ecossistema é inevitável. Você cresce. maravilhoso. Você querendo, você não querendo, você cresce. Verdade. Muito obrigada.